Oi pessoal, tudo bem? Eu ia mandar esse vídeo no grupo, mas eu preferi salvar no link, porque o vídeo ele só envia de 2 em 2 minutos. Então eu preferi salvar ele e mandar no YouTube e mandar o link para vocês. Eu vou tentar mais uma vez fazer contato com o pessoal do canal, até para ter uma conversa interessante, porque eu tenho, né, junto com a Vanessa, que é uma amiga que estuda e pratica bruxaria comigo há mais de 25 anos. Na verdade, eu tô há 27, ela deve estar há 29, 30 anos por aí. Para falar sobre diversos assuntos, diversas espiritualidades, diversas formas de sagrado dentro do paganismo, fora do paganismo. E o Halloween, de fato, é uma festa que deriva do paganismo. O Halloween não é uma festa pagã, mas ela deriva do paganismo. Assim como muitas outras, como o Natal, como a Páscoa, a própria festa junina, né? O Natal, o nascimento do Deus Sol, do Filho da Promessa, que o cristianismo puxou ali para o nascimento de Cristo, que não existe uma data exata na Bíblia. A Páscoa, né? Como sendo ali é uma festa de procriação, né? Por isso que o símbolo é um coelho, é um dos animais que mais procriam, por isso que do chocolate, que é um símbolo de prazer, né? Então, que a Páscoa vem de Easter, né? Em inglês é Easter, e que o nome original Ostara, a festa junina, né? Que tem uma mistura de várias coisas ali, né? O pau de sebo, o Maypole, né? Que no paganismo é em maio. Pular a fogueira ou se purificar sobre o fogo, né? A maioria das festas cristãs elas são baseadas em festas pagãs, e o Halloween não é diferente, mas mais uma vez o Halloween não é pagão. O Halloween original, né, ele nasce de fato, como ele fala no vídeo ali, na Irlanda, na região da Irlanda, Irlanda, Inglaterra, Escócia, ali naquele meio. Mas na verdade ele é uma celebração aos ancestrais. Nesse período, no dia 31 de outubro no hemisfério norte, 1º de maio no hemisfério sul, né? Cada hemisfério tem essa diferença. Nesse momento aqui no hemisfério sul a gente celebra o Beltane, ou Beltane, né? Que algumas pessoas falam que é o ápice da primavera, mas na verdade ele é o início do verão celta. Na primavera vem de primavera, primeiro verão, que é o início do verão celta. Aí a gente já tem uma diferença, né? Porque lá não existia primavera e verão. Era um período de calor começava no hemisfério para Irlanda, né? Eu tô falando de Beltane, tá? No hemisfério, quando a gente fala de Halloween, a gente fala do momento em que o sol está mais distante da Terra. Então é a noite mais longa do ano, então a gente fala de escuridão, a gente fala de morte de fato. Só para entender, as celebrações celtas elas são da seguinte forma: você celebra ali o início da primavera, né, o início do verão, o comecinho dos tempos quentes, que é onde as plantações começam a de fato aparecer, né? As plantas, aquilo que você plantou e que você cultivou começa de fato a nascer, né? Quando você chega no verão ali no ápice da energia, é um período de sexualidade, onde onde os animais se reproduzem, onde as crianças costumavam nascer, né? Em resposta aos tempos escuros, onde os casais ficavam dentro de casa nas estações passadas. Então as crianças começam a nascer, os animais começam a nascer. Tem um embolque ali no meio, né, que é um período de lactação, né, que é quando as ovelhas começam a dar os leites para os filhotes. Você começa a ter o período de luz, e quando você sai do período de luz, de maturidade, de força, de estrutura, né, onde você deixou de ser um macho mais forte, você entra no período de escurecer, no outono. Então você deixa de ser o máximo da sua força e você começa um período de envelhecimento, de maturidade. E ali você perde a sua potência de guerra, vamos falar assim, né? Você já não se reproduz como antigamente, mas ainda se reproduz no outono,
né? Mas você não tem mais aquela força que você tinha antes. Então você começa a... Hoje em dia, no mundo de hoje, vamos colocar que ali a partir dos 50 anos, você ainda produz muito bem, super ativo, você é super forte ainda, mas você não tem a mesma força de um jovem de 25 anos. Então você está envelhecendo, né? O inverno seria aquelas pessoas já muito mais velhas, que já não produzem, que já não têm a mesma força do ancião do outono. Mas do outono para frente você está falando de sabedoria. A força, a potência é outra, é de sabedoria. O ancião, o velho, a pessoa que caminha para a morte, ela já absorveu o conhecimento da vida inteira. Então ela caminha para a sombra, a ausência do sol. Lembra que eu comentei que é o símbolo máximo da vida, que é onde a vida surge, no outro oposto tem onde a vida acaba. Então ele fala sobre isso, né? O mundo das energias não tem... Ele fala uma coisa que eu achei interessante, né? Ele cita nos 4 minutos e 41, ele fala de forma quântica, ele fala, o mundo da energia não tem a nossa moral. Eu só fiz essa apresentação para as coisas que eu vou comentar agora, né? Ele fala que o Halloween, quando a gente se veste de caveira, quando a gente se veste de bruxa, se veste de qualquer coisa, o cérebro ele não sabe distinguir o que é bom ou o que é ruim. Ele simplesmente registra a figura e isso gera uma energia negativa. Pode ser, mas isso vem por conta da forma que a gente aprende no decorrer da vida. Se eu ensino, por exemplo, o meu filho que caveira não é uma coisa ruim, caveira é uma coisa que nós somos, inclusive, nós temos dentro do nosso corpo. Quando ele olhar para uma caveira, ele vai saber que nós somos aquilo também, né? Então não é uma coisa ruim, é uma coisa que nós temos. Então, se eu distancio ele dessa energia ruim, né, de medo, do filme de terror, da caveira reavivada ou coisa do tipo, essa significação do cérebro, essa simbolização do cérebro, ela pode acontecer de maneira diferente. Se não fosse assim, as igrejas católicas, por exemplo, seriam um problema enorme, porque dentro da igreja católica o símbolo maior é um homem morto preso na cruz, coisa que a igreja evangélica não tem. A igreja católica tem um homem morto preso na cruz, né? São símbolos de flagelo na igreja inteira. A gente foi, acho que eu não sei como chama aquela de Santo André, da igreja do Carmo, acho que é, né? Tem em Jesus caído, todo machucado, o Vitor viu, perguntou se ele estava dodói e tal. Então, assim, é símbolo de dor e morte na igreja inteira, para mostrar o sofrimento, a paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo também ela é revivida, né, todos os anos, se eu não me engano, na Páscoa. Eu assisti ela em São João del Rei, ou foi em Tiradentes, eu não lembro, mas mostra todo o sofrimento, né? Ele passando por tudo aquilo e todo mundo se emocionando com o sofrimento, com a morte. O símbolo de morte ali é o mesmo do símbolo da caveira. Os dois remetem à morte, a sofrimento, um de uma forma mais lúdica e um de uma forma mais realista, emocional, dramática, mas ambos falam da mesma coisa. Se o cérebro não faz essa distinção moral, os dois estão entrando no mesmo padrão vibratório. Talvez até a da reencenação do Cristo, até um pouco mais, porque ela fala do sofrimento inteiro. Ela te leva a estados emocionais muito críticos, de dor, de sofrimento, de sentir aquela morte de fato. Enquanto se vestir de caveira, é só se vestir de caveira. Se existe essa significação negativa, você vê uma caveira e fala morte, e o outro você passa por todo o sofrimento da morte. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você entra numa loja de Umbanda ou alguma coisa do tipo, quando você vê as imagens de Exu Caveira, Pombagira, alguns Exus com vermelho, com chifre, né, como se fosse uma coisa negativa. E nós sabemos que Exu não está relacionado a coisas do mal. Podem ser padrões vibratórios diferentes, energias negativas, o que não significa que é do mal. O fato de ser positivo e negativo não diz que é do bem ou do mal.
né? Da mesma forma que braço direito e braço esquerdo não significa que um braço é bom e outro braço é ruim, né? São só padrões energéticos diferentes que se complementam, ou são, né, direita e esquerda são lados que se complementam também. E assim, a gente tem que levar em conta também que muito do que a gente estuda hoje, principalmente pautado no cristianismo, é um cristianismo de Constantino, aquele que foi reconstruído, reformulado ali no Concílio de Nicéia, no ano, acho que 350, alguma coisa assim, depois de Cristo. Eles sentaram e reformularam todo o cristianismo, e ali a gente tem uma igreja pautada no medo. Tudo aquilo que não é da igreja é uma coisa do mal. O espiritismo é uma coisa do mal, a Umbanda é uma coisa do mal, o candomblé é uma coisa do mal, o paganismo é uma coisa do mal. Inclusive, quando a gente fala de pagão e bruxa são nomes que foram criados pela própria igreja. Então, a princípio, eram nomes pejorativos. Hoje, a gente assume com orgulho esses nomes até para inverter isso. O pagão pensa da seguinte forma: a igreja era o centro vivia nos reinos, ali nos centros sociais, né, nas micrometrópoles antigamente. Então as pessoas que viviam nesse centro eram obrigadas a serem cristãs. As pessoas que não eram cristãs, que não viviam no centro, elas eram paganas. Elas viviam no campo. Pagão significa homem do campo. Se você não vive no centro e não é cristão, você é pagão, você vive no entorno, no campo. E você vive em contato com as naturezas. Ele fala de uma forma bem legal ali no vídeo, que são as pessoas que trabalham com plantas, com curas, com ervas, né? São as rezadeiras, as benzedeiras da época, né? Que às vezes até poderiam ter influência de alguma forma do cristianismo, não necessariamente, mas acreditavam nas forças da natureza. Esses são os pagãos, né? No segundo vídeo, aquele vídeo mais curtinho, acho que de 8 minutos, ele fala do paganismo até de uma forma um pouco pejorativa, né? Então, são várias formas de interpretação e de significação. É como você significa isso e introjeta esse signo, que isso vai representar e vibrar depois. Se eu aprendo, por exemplo, aqui a gente aprendeu que arma é uma coisa ruim. Se eu tenho uma arma em casa, eu corro risco de morte. Em alguns países, a arma significa proteção. Então, quando a gente entra nesses embates, pode ter arma, não pode ter arma, é como que você simboliza aquilo. Tem gente que vê como positivo, negativo, né? De qualquer forma, a gente sabe que um pode proteger e o outro pode matar, e é o mesmo símbolo. Mas envolve morte de qualquer forma, né? Mas aqui a gente está falando de fé, de religião, de uma outra coisa. Então depende muito da forma que se interpreta. Ele fala, brincar com símbolos não é brincadeira, é uma coisa pagã. E por que ser pagão é uma coisa ruim, né? E por que não pode ser brincadeira? E eu vou explicar o porquê que a gente se fantasia de caveira. E depois eu vou até citar um negócio interessante que ele fala no final. A gente se fantasia de caveira, a gente se fantasia de fantasma, de criaturas deformadas ou coisas do tipo, porque antigamente, nas celebrações originais, acreditava-se que no dia 31, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, o mundo espiritual e o mundo dos vivos ficava mais fino, então você podia transitar. Os espíritos que transitavam e vinham para o mundo dos vivos, eles vinham pedindo ajuda. Muitas vezes eles precisavam de ajuda. Lógico que tinha os poltergeists, né, os espíritos brincalhões ali, ou os espíritos que causavam prejuízo, mas eles transitavam para o mundo dos vivos. Então, eles vinham pedindo ajuda, e como eles não tinham orientação, o que eles faziam? Eles pediam ajuda. Se eles não conseguissem ajuda, eles ficavam revoltados, e eles causavam prejuízo. Aí vem o doces ou travessuras. Ou você me ajuda, ou eu te causo um prejuízo. E por que se fantasia nesse período? Como os espíritos estavam transitando pela Terra, e você saudável não queria ser encontrado, isso lembra que é uma mentalidade primitiva, né?
eles se fantasiavam para se mesclar com esses espíritos e para não ser identificados. Então a fantasia não era só uma festejar, era uma forma, não, na verdade não era festejar, era uma forma de se camuflar. Depois isso se torna brincadeira e eu já te conto. Então as pessoas se fantasiavam por isso. As pessoas que acreditavam nesse véu, a celebração era de reencontro. Era um período onde você poderia encontrar os seus antepassados. Não tem nada a ver com coisas ruins. Era reencontrar os seus antepassados. Inclusive, não era se reencontrar fisicamente. Não tem essa cultura cristã daqui da América Latina de desenterrar os mortos ou coisas do tipo. Você acendia uma vela na janela com o Jack ou Lantern, que não tem nada a ver com aquele negócio do espírito, do mal, blá blá blá. Você acendia uma na janela. Na janela, naquela época, não tinha vidro, né? Nem todas as casas tinham vidro. Você protegia com uma abóbora, colocava a lanterna dentro, para guiar os espíritos para a luz. Essa é a original. Até a gente tem uma live, não sei se é de 2019, eu, a Susan e o Alex. Né? A Susan e o Alex falam exatamente sobre isso. Né? A Susan é da Inglaterra, a folclore é da terra dela, ela pode falar isso até com mais propriedade, muito mais propriedade. Então você guiava e você preparava a mesa para receber os seus ancestrais. Então na hora da janta, por exemplo, colocava, no caso aqui somos em 3, nós colocaríamos mais pratos na mesa para receber os nossos ancestrais para jantar com a gente. Acabou o dia, você não coloca mais esses pratos, eles seguem para o mundo evolutivo, para a evolução, para o mundo da luz, e você segue com a sua vida normalmente. Inclusive, a partir de agora, que é o dia mais escuro, você começa a caminhar para a luz de novo. O sol começa a se aproximar da Terra, então a escuridão fica para trás e você começa a encontrar de novo a luz. Ele fala sobre padrão de vibração elevado ou padrão de vibração baixa. De fato, isso pode acontecer, depende de como você significa isso, como você entende, simboliza, e como que você, né, se você entende de forma negativa, atrai o negativo, se entende de forma positiva, atrai o positivo. Claro que tem interferência externa, por isso que você tem milhões de meios de proteção. E ele faz uma comparação, ele fala o padrão de vibração baixa, ele fala de morte e destruição. Morte não é um padrão de vibração baixa, né? Na verdade, melhor, vou corrigir. É um padrão vibratório baixo de vida, mas ele faz parte de um contexto. A gente aprendeu no decorrer da vida que a morte é uma coisa ruim, porque a gente tem que lidar com o cadáver, porque a gente tem que lidar com a perda, com a dor, com o sofrimento. Isso não é uma parte bacana, mas a morte ela faz parte da vida, ela faz parte de um processo. O cristianismo colocou muito a morte como sendo uma coisa que a gente não quer, como uma coisa, acho que ninguém quer, mas ela colocou isso como um ponto de medo, colocou um ponto ruim de medo. Nas outras religiões, por exemplo, nas religiões orientais, muitas religiões, não que elas celebram a vida, mas elas falam que bom, ele teve uma vida boa, ele concluiu esse processo, agora ele parte para encontrar os ancestrais, aqueles que deixaram, que ficaram para trás. Então a forma de lidar com a morte é muito diferente em diversas culturas. Nessa cultura irlandesa, folclórica, nesse folclore irlandês, é dessa maneira. O encontrar com a morte não é um padrão vibratório baixo, porque você encontra uma pessoa e você fica feliz de receber uma pessoa que você ama em casa. Então a gente tem que quebrar um pouquinho isso, né? Não é porque uma religião pensa dessa forma que a festa foi estabelecida sobre isso. Senão a gente vai medir sempre a religião do outro baseado na nossa regra. E eles fazem isso nesse vídeo. Caveiras são ruins para representarem a morte. Ele coloca isso, né? E depois ele fala, eu anotei aqui também, que ele fala que a caveira... Cadê? Enfim, depois se voltar aqui eu falo. Mas ele fala que a caveira representa a morte. O cara deve ter iniciado em alguma ordem iniciática, né? Eu tenho iniciação em 2. Então, e a caveira de fato está sempre presente. Na bruxaria também. Ela é a representação
do renascimento, mas ela também é a representação da morte, sim. Você olhar para ela e lembrar que você está vivo, né? Você lembrar para ela, olhar para ela e falar assim, ainda estou aqui, né? A questão do Ho'oponopono até, né? Eu agradeço por estar aqui, né? Somos seres que têm finitude, mas ainda estou aqui. Olhar para ela e também falar, eu estou me transformando a cada dia, e isso é bom. E uma coisa que é muito interessante que a gente aprende na maçonaria, isso daqui é carne, por dentro nós somos todos iguais. Não tem preconceito de cor, não tem preconceito de tamanho, de altura, de não sei o quê. Nós somos todos iguais. Então a caveira, ela não está relacionada a coisas negativas, a não ser que você leve para esse lado, né? E quando você quer ensinar as pessoas não praticarem a fé pagã ou a fé do outro, né? O candomblé tem trabalha muito com ossos, o Ifá trabalha muito com ossos, o Palo Mayombe trabalha muito com ossos. Isso não significa que é uma coisa ruim, né? Você pode fazer o mal, mas não significa que é, né? Da mesma forma que todas as religiões que possuem homens ativos, mulheres ativas, essas pessoas ativos que eu digo em pleno trabalho, elas podem causar um mal também. Ele fala de laranja, dos arquétipos, né? Que ele fala de, acho que são gráficos, não necessariamente são gráficos, mas ok. Ele fala de laranja, preto, abóbora, vela, morcego, bruxa e vassoura. Algumas coisas são até umas simbolizações um pouco infantis. Laranja, sim, de fato, ele fala lá na frente, que é o símbolo das folhas que caem e tal. É isso mesmo. O preto também é a noite, também é a sombra, mas isso, mais uma vez, não significa que é ruim. Senão as pessoas mais velhas também vão significar coisas ruins, né? O fato de estar envelhecendo não significa que são coisas do mal, ou que estão... Sei lá, minha avó tem 93 anos. Minha avó não é uma pré-morta. Ela ainda está viva. não faz sentido. Ele chama de entropia, né? O envelhecimento. E ele fala da bruxa, né? As baixas energias sugaram e a tornam decrépita. Até quando você fala de velhice, chamar de decrépita porque as energias sugaram, né? Não significa que você usou suas energias durante a vida, que você trabalhou, que você teve filhos, que você viveu plenamente e que você foi envelhecendo porque o seu corpo envelhece naturalmente. No paganismo, a pessoa mais velha é o símbolo do ancião, da sabedoria. Não tem nada a ver com estar decrépito, não no sentido pejorativo, né? Que mais? Ele fala, não é para chocar, né? Ele fala de chocar, né? As pessoas se fantasiam para chocar. Não é para chocar, é folclórico, é mais popular, né? Quando ele fala que é de origem celta, né, que nem eu falei, é pautado num festival do Samhain, né? Se escreve Samhain. E essa celebração do fim da sombra, estamos na noite mais escura, então você celebra o véu fino no contato do vivo e dos mortos, você celebra o reencontro com seus ancestrais, e a partir dali você começa a caminhar para a luz de novo. Eu estou resumindo muito o Festival Celta do Samhain. Quando esse festival começa a ir para outros países, ele é cristianizado, né? Ele sai do contexto pagão, do contexto céltico, irlandês, europeu, e ele se transforma em All Hallows Eve, a noite de todos os santos. Não é pagão mais, de todos os santos. Porque o cristianismo queria pegar essa festa e colocar uma festa cristã em cima para se sobrepor à festividade pagã. E aí se torna a noite de todos os santos. Mas eles não conseguiam tirar aquela imagem do paganismo, do contato com os ancestrais e tudo mais. Então isso vai evoluindo de certa forma e deixa de ser uma festa espiritual e começa a se tornar uma festa folclórica cultural normal. E aí entram a múmia, entra o vampiro, entra o lobisomem, que não tem nada a ver com Samhain, nada a ver com Samhain, e se torna uma festa de terror. Não era original, nunca foi uma celebração de terror, o Halloween original.
E aí ele se torna uma festa de terror. E quando ele se torna uma festa de terror, que entram todos esses outros elementos, que eu acho muito interessante que ele fala ali, que você vai nos lugares e você encontra corpos inteiros, né, pessoas assassinadas, coisas do tipo, que é o Halloween que a gente vê hoje em dia. As festas que acontecem nos Estados Unidos, que o pessoal coloca corpos pelo quintal, que não sei o que, né? E aí talvez esteja um ponto um tanto problemático, que é sim uma ode ao assassinato, né? Eu acho que aí sim você torna comum o crime, né? É uma festa, é um ponto, é um momento, você brinca com aquilo, se você não tomar um cuidado ali, eu acho que para as crianças mais velhas, principalmente, que sabem identificar bem a situação, você banaliza uma coisa que deve ser levada a sério. Mas isso acontece já em tantos lugares, para quem assiste novela, para quem assistiu desenho nos anos 80, né, de uma forma ou de outra, bomba, era faca, era tiro para todo lado, né? Então tem tudo isso acontecendo. A gente só tem que tomar cuidado com essa separação entre o que é folclórico, religioso, espiritual, do que é uma festa que se tornou comum, né? E para que a gente não confunda. Ele fala mais algumas coisas aqui. Quando ele fala da caveira, né? Você olha para a caveira e você sabe que você está morrendo todos os dias. Conveniente. A forma que ele fala, eu acho que é para denegrir uma coisa para potencializar outra, né? Não enxergar como inconsciente, desculpa, o inconsciente não enxerga como brincadeira, né? Ele simplesmente registra, né? E ele chama de tolice, né? Se a gente olha só por um ponto de vista, a gente acaba julgando o outro lado. É aquele negócio, né? O lobo sempre vai ser mau se você contar a história pelo ponto da Chapeuzinho, né? Se você ouvir a história do lobo, talvez você vai ver o que o caçador fez com a família dele, por que ele está passando fome, por que ele está sofrendo, enfim. No campo da energia não existe moral, e aí eu gostaria de chamar a atenção deles, né, se fosse possível, vamos ver se eu consigo esse contato, para falar sobre todos esses símbolos das outras religiões, né, por que só a do Halloween, só a do Samhain, que é uma coisa negativa. Eu acho que é isso, eu não vou me estender, porque já são 27 minutos, é quase o mesmo tempo de live deles. Mas é isso. Beijo.